Bueno, vamos a dar comienzo a la siguiente mesa. Yo voy a leer el título de los trabajos y vamos a respetar el orden de exposición. El primer trabajo, Mujeres y Cuidado, acerca de maternidades y de uso de drogas, con Julia Alvarenga. Julia es psicóloga del Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro. El otro integrante del trabajo es Giovanna Marafón. Giovanna también es psicóloga, profesora de la Facultad de la Universidad de Río de Janeiro. Y Tatiana Oliveira Moreira, también es psicóloga y trabaja... Está en portugués, Segunda Vara da Infância, que sería Voz, en Río de Janeiro. Bueno, el siguiente trabajo se llama Un chupete en el cementerio. El autor es Mariana Candia. ¿Sos vos, Mariana? Mariana es licenciada en Psicología, es psicóloga integrante del equipo de clínica en el Hospital Borda y psicóloga en el equipo técnico del Hogar de Tránsito Niño Jesús en Buenos Aires. Tenemos otro trabajo que se denomina Cuando la droga de la madre es el hijo, reflexiones sobre la experiencia en la realización de un grupo familiar terapéutico en un centro de atención psicosocial de alcohol y otras drogas, de Luciana Rodríguez, que es especialista en psicología clínica y salud mental y psicóloga del Centro de Atención Psicosocial de Alcohol y otras drogas en Salvador de Bahía. Ellas van a leer en portugués y después hay gente acá adelante que puede traducir en el momento que pueda haber preguntas, nos van a ayudar con la traducción. Y por último, el trabajo de Claudio Cianci, se llama Un lugar posible. Claudio es psicólogo, especialista en drogadependencia y psicólogo del Servicio de Adicciones del Hospital de Salud Mental Nuestra Señora del Carmen y está también en la Facultad de Psicología. Bueno, damos la palabra entonces al primer trabajo de Giovanna, Julia y Tatiana. Buenos días. Vou falar em português, porque vai ser mais fácil, porque meu espanhol não é tão bom, meu espanhol não é tão bueno, então melhor em português. É a terceira vez que eu venho a essa jornada, fico muito feliz de estar aqui novamente. Minha interlocução inicial é com a Mariana Camilo, que não está no momento, mas gostaria aqui de fazer uma referência a ela. Vou só recapitular, vou ver um pouquinho, um pouco no que foi o trabalho que apresentei junto com duas companheiras de trabalho em 2014 e 2015, porque é base para o tema que estamos trazendo esse ano. Eu estou falando em português, pero se quedar alguma dúvida, podem perguntar. Bom, o primeiro trabalho foi uma problematização de um momento que estava chegando à justiça muitas mães com experiências de uso de drogas e, na maternidade, questionavam essa possibilidade dessa mulher cuidar da criança. Então, começamos a perceber, a equipe de psicólogos e assistentes sociais da Justiça, nós começamos a perceber que essa mulher, muitas vezes, chegava à Justiça antes de passar por outros serviços de saúde, de assistência social.
Então, o nosso trabalho em 2014 questionou muito esse atendimento que fazia com que essa mulher chegasse primeiro na justiça antes de passar por algum outro serviço. Já em 2015, a gente já estava vivendo um outro momento no qual a rede de serviços de saúde, o sistema de justiça, a assistência social já estava começando a pensar em formas de lidar com essa mulher, de cuidar dessa mulher antes dela chegar na justiça e até para evitar um afastamento dessa mãe em relação ao seu filho. E lá no Rio de Janeiro, que é de onde nós somos, onde trabalhamos, desde 2013 existe um fórum, que se chama Maternidade, Drogas e Convivência Familiar. Antes chamava Fórum de Jovens Mães. E é uma reunião de vários atores da rede para pensar fluxos de atendimento a essa mulher, primeiro, para que não necessite chegar à justiça, e até para ter para evitar um afastamento dessa mãe em relação ao filho. Claro que, em alguns casos, o afastamento da mãe e do bebê é inevitável por algumas condições, mas o que a gente percebia é que, às vezes, tinha uma desqualificação dessa mulher como cuidadora, antes mesmo de uma avaliação da situação, inclusive social. E aí, esse ano, eu, Júlia e Giovana, estamos trazendo uma outra reflexão que vai questionar o lugar dessa mulher para além de mãe. Porque o que a gente percebe no dia a dia, por exemplo, estando na vara da infância, na justiça, que muitas vezes essa mulher ela tem visibilidade enquanto ela está gestante, está embaraçada, quando ela tem o filho. Então, hoje já há uma rede de serviço, um fluxo de atendimento para essa mulher gestante, para essa mulher embaraçada. Entretanto, quando se consegue vamos dizer assim, uma solução para a questão do convívio da mãe e do bebê, porque quando essa mulher não tem condições de ficar com esse bebê, às vezes ele fica com alguém da família ou vai para adoção. Então, é pensado muito na solução, o que vai ser feito em relação ao bebê. Mas aí essa mulher se torna invisível novamente. E aí o que a gente tem percebido, o que nós temos percebido, é que depois de um tempo, essa mulher retorna, depois de 1 ano e meio, 2 anos, novamente embaraçada. E aí, de novo, se pensa alguma solução, algum caminho para esse, mas sempre para o conjunto, mãe e bebê. Mas essa mulher ficou aí esse tempo, 1 ano e meio, 1 ano, às vezes até quase 2 anos, invisível para a rede de serviços, até mesmo para a justiça. Então, a gente tem, esse ano, a gente quis trazer esse questionamento, essa reflexão do lugar dessa mulher para além do lugar de mãe. Uma discussão de gênero que para refletir sobre
que essa mulher tenha espaço nesses serviços da rede, não só no momento que ela será mãe. Buenos dias, meu nome é Julia. Eu também vou falar em português do texto, porque é mais fácil. Primeiro, eu queria falar da alegria, acho que nossa, de estar aqui compartilhando com vocês. A gente, às vezes, fala muito dos autores europeus, americanos, e a gente esquece de trocar com os nossos colegas que vivem uma realidade próxima à nossa. E ontem, o primeiro dia, foi um dia muito... Nós saímos daqui com muitas reflexões e felizes da aproximação da discussão que a gente está fazendo, que vocês estão fazendo aqui também. Uma coisa que eu acho que é importante contextualizar, até eu acho que a nossa alegria é porque a gente está vivendo um momento, como acho que aqui também, muito difícil em relação às políticas para a saúde, para a assistência, à educação, né? O Brasil, a gente está vivendo um momento muito crítico de sucateamento dos serviços. Então, a gente fica buscando estratégias, formas de estar conseguindo permanecer, pensando como efetivar as políticas públicas, fazer que as coisas aconteçam, mesmo num contexto que não favorece, né, essa efetividade. Então, nessa discussão, esse ano a gente, muito atravessada pelas discussões de gênero que a nossa colega Giovana faz há mais tempo, a gente começou a pensar assim, temos que pensar as políticas, mas qual o movimento que a gente vai fazer para considerar essa mulher, não só nesse momento da maternidade, como a Tatiana falou, ou quando está grávida, né? Essa mulher, normalmente, a gente fez uma busca para esse trabalho em relação às mudanças na legislação brasileira, em relação à atenção para as mulheres, né? E aí, apesar dos acordos internacionais que o Brasil é signatário da maioria, em relação às políticas para as mulheres, houveram umas 5 mudanças desde a nossa primeira Constituição em relação às mulheres. E chamou a atenção que todas as mudanças que ocorreram foram relacionadas à vida conjugal e à mulher na condição de mãe, né? Então, pouco se falava da violência de gênero, né, que perpassa o tempo inteiro esse campo que a gente trabalha. Como ela apresentou, eu trabalho no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, trabalhei com a Tatiana na vara de infância, e aí é um assunto muito caro a gente pensar sobre isso, né? Como que proporcionar essas discussões. O Brasil, até em 2006, teve a Lei Maria da Penha, não sei se vocês já ouviram falar da Lei Maria da Penha, que formaliza, né, juridicamente a questão da violência contra a mulher no âmbito familiar e doméstico, que isso foi um grande avanço. Então, pensei que alguém tinha falado. Perdão. A Lei Maria da Penha, então, que juridicamente formalizando que a mulher pode fazer denúncias em relação ao âmbito familiar, doméstico, ou qualquer outro tipo de violência, né, também está abarcando, relacionadas a gênero. Outros avanços que tiveram no Brasil, como aqui também, a gente teve notícias ontem também, a política de redução de danos, né, pensando a pessoa que faz o uso da droga, qual que é a sua relação com a droga, e não somente, né, saindo da lógica da luta antimanicomial, de internações. Então, a gente teve grandes avanços nesse sentido, mas a nossa questão é que, apesar dessa política de redução de danos, apesar do começo bem pequeno que a Lei da Maria da Penha traz, essa discussão de gênero no país, permanece a judicialização desses casos das mulheres quando estão na maternidade, ao relatarem que fazem uso ou fizeram uso da droga, muitas vezes eram encaminhadas para o judiciário e, ainda assim, ainda permanece esse olhar. Então, a gente começou a pensar também, ampliar essa discussão. Por mais que, às vezes, pareça que o sistema de justiça, né, que há ser
captura dessas mulheres. Nosotros, eu vou tentar falar mais ou menos para vocês. Nós pensamos que também são todos os profissionais da rede, todos, da saúde, porque os profissionais que trabalham na maternidade pensavam que as mulheres, por conta do uso prejudicial ou problemático da droga, não poderiam fazer os cuidados com os ninhos. Então, nós pretendemos ampliar essa discussão para os outros atores envolvidos no trabalho. E quanto à oficina, no fórum que a Tatiana falou, depois de muitas discussões, teve também uma nota pública do Ministério de Saúde com Desenvolvimento Social, estabelecendo diretrizes e fluxos para a atenção integral para mulheres, para além dessa condição da maternidade, da importância de uma articulação da rede para evitar a judicialização. Essa nota técnica saiu em 2016? 2016. E agora, em Brasil, em Rio, entre as cidades, há um movimento de umas residências para mulheres para se quedar quando estão embaraçadas ou com ninhos. E nós outros pensamos que é um movimento importante para pensar, e essas residências também, os profissionais, fazem uma articulação com a rede, com os serviços de saúde mental, de assistência e todos os outros recursos. Mas nós outros trazemos a problematização onde entram os padres, não? Porque a atenção com os ninhos é exclusivamente função das mulheres. Nós outros entendemos como um serviço, um movimento importante, mas nós outros nos preocupamos como se há ser uma residência específica para isso, então é para as mulheres a serem esses cuidados necessariamente. E as mulheres que têm companheiros, outras pessoas, companheiros, esposos ou namorados não estão incluídos não podem se quedar junto com elas em uma residência. E a outra questão também que nós outros pensamos como possível estratégia é que em Brasil também temos o consultório na rua, um dispositivo com profissionais que fazem um trabalho junto com a população que reside na calle. E nós outros, nesse fórum, que participam atores de toda a rede, nós outros estamos percebendo que uma melhor articulação entre as maternidades e os consultórios na rua está propiciando um atendimento melhor para as mulheres. No Rio, houve uma diminuição do número de mulheres indo para a vara de infância por conta dessa questão do uso de drogas. E nós outros pensamos que também o consultório na rua, como não estás mirando só a mulher nesta condição da maternidade, tem uma visão para a mulher, para todo o sujeito. Nós outros pensamos que é uma boa estratégia para ser uma discussão e ampliar essa discussão e efetivar as políticas públicas para as mulheres. E não posso deixar de falar, não deveria ser a primeira coisa, que também temos que falar sobre racismo. Em Brasil, não podemos falar sobre esse assunto sem falar sobre racismo. Nós outros trouxemos também, acá em texto, discussões de Angela Davis,
né, sobre a questão da mulher, pero la mujer negra, que temos que pensar sobre isso, não? As pessoas que ligam ao sistema de justiça não são as de classe média, classe alta, as brancas também. Pero nós outros temos que fazer esse contexto porque estamos falando de uma estratégia de poder que interessa controlar algumas vidas, e algumas vidas que são essas. E a nossa responsabilidade também, enquanto profissionais brancos, fazendo uma discussão de uma realidade que não é a nossa. Então, nós outros precisamos falar sobre isso e contextualizar também que ontem, no primeiro dia, falaram sobre a importância da formação dos profissionais. E nós outros pensamos também que isso é muito importante, pero também, em Brasil, estamos vivendo um momento em que, não só na universidade, de grandes retrocessos, pero também um movimento de escola sem partido, em que não possibilita uma discussão de gênero em las escolas, los colégios, com os ninhos, adolescentes. E nós outros também pensamos que essa discussão é muito relevante. Estamos em luta, nós outros em Brasil, eu penso que vocês também. E me quedo muito feliz para trazer, escutá-los e poder falar com vocês sobre nosso contexto. E depois, se tiverem alguma dúvida, não entenderam alguma coisa, eu tentei falar um pouco, pero não é muito bueno. Gracias. Buenos días. Yo quiero contarles un poquito de qué se trata este título, lo del chupete en el cementerio. Vamos a probar si esto anda. No, ahí tengo que hacer. No. Ahí está, ahí la agarré. Trabajo, entre otros lugares, como psicóloga dentro de un hogar. Es un hogar que, como ahí dice, funciona dentro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es para las personas que están en situación de calle. Pasa, tal vez ustedes lo han visto, una camionetita que dice VAP y levanta a estas personas de la calle, a las que pueden, y en este caso son derivadas tal vez a paradores, a hogares de tránsito. Yo trabajo en un hogar de tránsito, o sea, tienen un tiempo limitado estas señoras para quedarse. Para mujeres con hijos, ¿sí? Hay para mujeres solas también. Es más o menos el contexto. Cuando vemos esto de los hijos, son varones hasta 12 años, ¿sí? Si tienen hijas mujeres, pueden quedarse más tiempo, pero es un hogar de mujeres. Tal vez empiecen ya las preguntas que hacemos con el chico que cumplió 12 y hace un año que está en el hogar, y esas son un poco de las cosas de las que quería contarles. Les quiero contar el caso de Belén. Belén es una señora que en la entrevista de admisión se presentó panzona, le faltaban poquitos días para que naciera su cuarto hijo, sus 2 primeros hijos. Ella tenía en ese momento 22 años. Sus 2 primeros hijos, ella había perdido la tutela, el hijo más grande estaba en un hogar para niños, la nena, que tenía alrededor de 4 años, la tenía su abuela, tenía la tutela completa. Ella se presentó con la nena más chiquita y con la panza. A la abuela le habían dado la tenencia legal de la nena porque había nacido con alteraciones neurológicas, entre otros problemas. Sí, Belén es una señora que consumía desde que tenía 11 años de edad. Incluso consumía durante el embarazo, ¿sí? Por eso es que
estábamos viendo más o menos cuáles son las consecuencias del embarazo. En el caso de Belén no tenía una sola sustancia a la que ella consumiera continuamente. Era lo que había, ¿sí? A veces era pasta base, a veces era cocaína, a veces era alcohol, era lo que ella conseguía. Había vivido desde muy chica en una ranchada, en la calle, se había criado ahí, su mamá también. Había estado en la calle durante mucho tiempo, no conoció a su papá. Acá es una historia más o menos de mujeres nada más, más o menos lo que ustedes estaban planteando recién. Ella ingresa al sistema a los 17 años. ¿A qué sistema? El sistema de acción social de la provincia de Buenos Aires, porque andaban por donde podían. Durante mucho tiempo estuvo aferrada al sistema. La chiquita que venía con ella, 2 años, no tenía DNI todavía. De hecho, fue Belén, así como muy alegre, que nos dijo, hace días recibí mi DNI. O sea que la nena también estaba indocumentada, ¿no? Por esto de la ley 26.061, donde entre otros derechos para los chicos, hace referencia en el artículo 11 al derecho que tienen de tener un nombre, de tener una identidad, ¿sí? Empezamos a ver varios derechos vulnerados. Belén estaba lúcida, estaba ubicada en tiempo y espacio, relataba voluntariamente lo que ocurrió, ¿sí? Ella contaba bastante, no había que hacer un tirabuzón tampoco, formulaba hipótesis, nos explicaba por qué vivía en la calle, por qué consumía. Lo que sí nos dijo es que nunca había recibido tratamiento psicológico antes. Contó que vivía como podía. Para la teoría del desvalimiento es importante enfocar un momento inicial en que el aparato psíquico se va formando, porque ahí empieza toda una historia de gran importancia, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Los problemas, cuando se instaura un déficit en esta constitución psíquica, de esos primeros momentos, los problemas se presentan no solo en el terreno orgánico, sino también en lo psíquico y también en lo social, que es más o menos lo que Belén estaba presentando. No teníamos solamente una persona que simplemente consumía, había también un problema social, había un problema psicológico, pero también había un problema orgánico. Ella había estado consumiendo durante su último embarazo, o sea, la panza que estábamos viendo también había recibido distintas sustancias. Belén dijo que consumió de todo. Eso era, ¿qué consumía? De todo, lo que había. ¿Te habías hecho algún control? No, sin controles venía. Ella más o menos, por cómo le dolía la panza, le parecía que le faltaba poco. Freud, en El malestar de la cultura, que varios deben haber leído, nos dice que es que al fin todo sufrimiento es solo sensación. Y no subsiste sino mientras lo sentimos. Y solo sentimos a consecuencia de ciertos dispositivos de nuestro organismo. Entonces el método más tosco va a decir, pero también más eficaz para obtener un influjo, es el químico, la intoxicación. Bien se sabe que esos quitapenas, con ellos es posible sustraerse en cualquier momento de la presión de la realidad y refugiarse en el mundo propio. ¿Cómo sería esta realidad de Belén? Ya a esa altura ella decía que estaba todo bien, que no sentía nada, que estaba acostumbrada, que sí, que estaba por parir, que ella no le daba ni miedo, pues ya había tenido 3 antes. Podemos pensar entonces en un consumo como un intento de acallar esa dura realidad psicosocial. Tal vez un intento desesperado de supervivencia. La señora relató que su pareja, padre de 2 de sus hijos, de los más grandes, había fallecido en esos días en un confuso episodio policial en donde ella vivía. En ese momento había estado viviendo en la Villa 31. Ella y la nena de 2 años habían estado presentes, se habían peleado más o menos por el territorio y a él lo habían acuchillado, estando ella y la nena ahí también.
Nos preguntamos desde el equipo técnico qué síntomas de estrés postraumático estaba padeciendo Belén. Si había estado consciente de lo ocurrido, si había estado bajo efecto de alguna sustancia. Sí supimos que tenía sueños recurrentes y que relataba lo que había pasado a cada persona que se encontraba. Y cada relato que daba tenía una versión distinta también. Belén se mostraba preocupada porque temía que le saquen la tenencia de la niña, de la de chiquita de 2 años, cuando ella se fuera a parir. En esos días nació Andrés, bajo peso al nacer, pero sano. Habíamos visto antes que la consecuencia en los bebés podía ser mayor, entonces dijimos, bueno, está sano, está flaco nomás, pero está sano y nació a tiempo. Andrés cumplió 10 días de vida. Lloraba desde hacía como 10 minutos en un rincón y Belén no lo quería amamantar porque ya tomó y se va a malacostumbrar si le hago upa. Cuando se le preguntó cómo lo consolaba, entonces ella respondió que había perdido el chupete en el cementerio cuando fue a ver a su expareja. Una operadora del hogar lo alzó, lo acunó. Andrés se durmió. Al pasar los días discutió con otra alojada por el juego de los chicos. Es común esto en el hogar, lamentablemente, ¿sí? Empezó a gritar, a amenazar, a tirar todo lo que encontraba a su paso. Corrió a la cocina, agarró un cuchillo, siguió gritando, amenazaba a las alojadas, a las operadoras. Dijo que se iba a quitar la vida y lamentablemente hizo el intento, ahí, delante de toda la gente y de su bebé, con el bebé en mano. Así, Andrés lo tenía de acá. Se interpusieron las operadoras, llamados al SAME, a la policía, a los directivos, al equipo técnico, intervino la policía, más llamadas, a la Guardia de Abogados de la Defensoría, el equipo técnico, hicimos un montón de informes. Paro de abogados. Toda la resolución tuvimos que esperar 72 horas más. La noción de pasaje al acto utilizada para designar ciertas formas impulsivas del actual subraya la violencia o la brusquedad de que algunas conductas crean cortocircuitos en la vida mental de las personas, de los sujetos. Por ejemplo, agresión, suicidio. Freud se refiere al pasaje al acto, más allá del principio de placer, como enteramente ligado a la pulsión de muerte. Y Lacan, en el seminario 10, insiste en que la angustia que desborda, esa es la que desborda al sujeto, la angustia. Y no puede articular ninguna respuesta simbólica. Es lo que no se puede controlar. Es un momento en el que no se piensa, se actúa. El sujeto pasa al acto sin reconocer la angustia. Belén continúa alojada en el hogar, junto a sus 2 hijos, a la nena de 2 años y a Andrés. Incluía 20 personas más, 20 mujeres más, con sus hijos también. Las operadoras en guardia permanente para ver si había alguna conducta agresiva. La situación aparentemente parecía controlada, pero Belén se sentía desbordada, estaba realmente angustiada. Mostraba signos de abstinencia y no estábamos tomando eso en cuenta, porque había quedado como en un segundo o en un tercer plano. Estaba ansiosa, tenía irritabilidad, alteraciones del sueño, deseos de seguir consumiendo. ¿Se imaginan que el cuidado de sus hijos había quedado en un segundo plano? De hecho, solamente se dedicaba a amamantar a Andrés y a hacerlo dormir. El equipo técnico del hogar insistía en la peligrosidad de la señora, según lo expresado en el artículo 20 de la Ley de Salud Mental. 6 días después se elabora un acta judicial, le quitan a Belén la custodia de los 2 chiquitos, le impiden el contacto, los trasladan a ellos a un hogar de niños para menores. A los 2 iban al mismo porque los hogares de niños, los de los más chiquitos, los incluía por la edad a los 2. Para hacerse efectiva esa orden se presentó la policía, equipo de la Defensoría, el SAME, los abogados, los directivos, se llevaron a los nenes, a la señora la redujeron a la fuerza, se rompió una de las camas en el forcejeo.
Pensemos, a ver si me ayuda. La salud mental es un proceso determinado por varios componentes, históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos. Por esto, la preservación y el mejoramiento de la salud mental implica una dinámica en esa construcción. Al recibir a Belén en el hogar, estábamos ante las consecuencias de años de consumo, de abandono, de intentos subjetivos por sobrevivir a la desesperanza cotidiana, a la falta de proyecto. La señora no lograba conectarse con sus hijos. Por momentos era solo lo básico y los efectos de la abstinencia impedían en ella el uso de algún criterio sano para leer las necesidades, por ejemplo, del recién nacido. En salud mental observamos los síntomas y los actos de un sujeto en un sentido histórico, social y en referencia a una estructura psíquica. Y entonces esto nos remite a tomar como metáfora un recorte del discurso de la señora, el haber perdido el chupete en el cementerio. Por un lado, la inocencia, el consuelo, el objeto que calma la ansiedad y el malestar en un bebé, por ejemplo, el chupete, ligados a la muerte, a la falta de proyecto, a la falta de vida, a la fatalidad, a lo irremediable. Un consuelo ficticio, un objeto que consuela, pero no alimenta, similar al acontecido en la vida de Belén. Miller nos dice que el pasaje acto define a posteriori al sujeto que lo actúa y ese sujeto después es reconocido en su barrio, en su ranchada, también por ese acto. Empieza a aparecer una especie de estigmatización, una huella. Y esto nos convoca a pensar en la estigmatización, en el legajo que muchas veces trae la persona cuando la recibimos, un legajo institucional, el paso por el sistema de desarrollo social, el adicto, el institucionalizado, casi un objeto. Belén quedó internada 2 días para ser compensada en el hospital cercano al hogar y después derivada a un hogar de mujeres solas. Belén no fue ingresada a ninguna institución para el tratamiento del uso problemático que tenía con las sustancias. Otra vez entendimos nosotros que se le vulneraba un derecho. Muchas gracias. Buenos dias, meu nome é Luciana, vou falar em português, porque além de não falar muito espanhol, nesse momento estou nervosa, porque em geral eu fico... não apresento muitos trabalhos, né? Fico mais no 1 a 1 ou em grupos já constituídos, fechados, em que a gente já vai se conhecendo. Caso alguma coisa não fique clara na minha fala, estou com a Ana e Jéssica que irão me ajudar um pouco nesse contato com vocês. O trabalho que eu vou apresentar é fruto de um trabalho que eu comecei a fazer quando eu era residente de psicologia num CAPS-AD, no Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, lá em Salvador, Bahia, no Brasil, que trabalha na lógica da redução de riscos e danos. É um serviço que é porta aberta, então as pessoas chegam de demanda espontânea, pessoas que têm problemas associados ao uso de qualquer tipo de substância psicoativa, né? Tanto álcool, outras drogas, cigarro, e também tem a possibilidade de atuar e trabalhar junto com as famílias também, pensando que não só existe um sofrimento para a pessoa que faz o uso da substância, mas também tem um sofrimento da família, né? E é preciso dar esse suporte. Então, a família, né, seja família de sangue, pai, mãe, marido, esposa, pensando também em rede social, né, rede comunitária, a gente acolhe para dar esse suporte
Enfim, eu vou seguir um pouquinho aqui. Então, esse grupo ele já existia antes de eu chegar no CAPS, e eu iniciei a trabalhar como residente, e, a partir da saída da psicanalista responsável pelo grupo, eu comecei a coordená-lo. Então, eu trouxe um pouco, né? Já passou? Sim. Já passou. Como volta? Esse? Não. Tá. Então. Antes de entrar realmente no trabalho, né, focando mais, meu trabalho vai focar mais nas mães, né, de pessoas que fazem uso de substância. Eu trouxe um pouco o conceito de família, né, que a gente usa. Então, não existe família enquanto conceito único, existem configurações vinculares íntimas que dão sentimento de pertença, habitat, ideais, escolhas, fantasias, limites, papéis e modos de se comunicar que podem ou não se diferenciar das demais relações sociais, desculpa, do indivíduo humano no mundo. Então, a gente pensa a família um pouco mais ampla, né? Não dá para pensar a família somente pai e mãe, relações consanguíneas, né? Ainda mais na população que a gente trabalha. A gente trabalha com uma população vulnerável, uma população, muitas pessoas em situação de rua, e que isso se amplia muito mais, né? Família é também os companheiros que estão vivenciando a situação de rua, né? Família também pode ser aqueles que estão lá compartilhando o uso, por exemplo. Então, a família é um grupo social, bem como uma rede de relações. Funda-se na genealogia e nos elos jurídicos, mas também se faz na convivência social intensa e longa. Entrando mais na questão, né, da família nuclear, vamos pensar assim, né, a família pai, mãe, filhos, que convivem desde o nascimento, o que a gente observa, né, no grupo é que, quando existe a descoberta de que um ente familiar está fazendo uso de uma substância psicoativa, em especial, né, as drogas ilegais, existe um misto de sentimentos aí desses familiares. Em geral, fracasso, as mães se sentem culpadas, os pais ficam enraivados, existe muito desespero, muito por conta de um desconhecimento também, mas por um sentimento de fracasso, né? O que é que eu não fiz? O que é que eu deixei de fazer? E vem aquela fala: eu sempre dei tudo para meus filhos e agora eles me retribuem com isso, né? Então, o uso interroga a parentalidade, interroga o ser pai e o ser mãe, principalmente o ser mãe. Eu vou sempre focar na figura da mãe, porque é um pouco o meu trabalho. Ao tempo também que aponta algumas peculiaridades da posição do filho, né, também, no discurso. Então, não é qualquer filho, não é todo filho que vai fazer um uso abusivo de drogas. Não é qualquer mãe que vai estar na posição que depois eu vou entrar mais, né? Então, assim como existem várias drogas e várias formas de vinculação à droga, né, ao objeto droga, existem também várias implicações familiares. Então, existem famílias de todo jeito. Existem famílias mais próximas, existem famílias que se afastam totalmente, existem famílias que ficam no meio termo, que querem saber, mas, ao mesmo tempo, não querem se implicar muito no cuidado, né, das pessoas que fazem uso. Então, são vários os tipos de famílias que circulam e que né, circulam a vida dessas pessoas. Em geral, as famílias que chegam nesses serviços são famílias de dois tipos, né? Tem as famílias muito vinculadas, que aí é essa que eu vou focar, e tem a família que está apoiando realmente o cuidado, apoiando o tratamento da pessoa usuária. Então, a gente também, né, a gente estuda bastante lá no Brasil que existe a possibilidade tanto
de influência da família no desenvolvimento da drogadição, como na prevenção. A gente trabalha também na ideia de riscos e de medidas protetivas, não, de risco e de como é que a família também pode proteger, né, esse início do uso. Aqui eu não estou dizendo que existe uma relação direta de disfuncionalidade familiar, né, então, família disfuncional e o uso de substância. Não é isso que eu estou falando. O início de um uso são muitas variáveis, né? Tem aí um sujeito, a gente não pode esquecer que existe uma pessoa aí que faz uma decisão em usar e que não necessariamente uma decisão consciente, né? Não é uma decisão assim, a partir de agora esse uso vai ser problemático, mas existe uma pessoa, existe um ambiente que proporciona também o uso. E existe a droga em si, que a gente sabe que, às vezes, a gente coloca a droga como a pior coisa, mas a gente sei lá, a gente bebe uma cerveja, porque a gente gosta, porque vai fazer vai ter um efeito no nosso corpo, na nossa psique, né? Então, não é por isso, não é a droga em si que é ruim, não é a maconha, não é a cocaína, não é o crack, né? É a forma como você se vincula a essa droga. Tá, aí, mais ou menos isso, né? Claude Olivenstein, ele traz que existe o sujeito, a droga e o ambiente, então, tudo isso é como se configura, né, a drogadição, né, o uso abusivo. Então, são essas correlações que vão estar aí montando esse aqui. Pronto. Então, em geral, as pessoas que fazem uso, apesar de ser uma demanda aberta, o CAPS, em alguns casos, quem chega é a família dizendo, principalmente quando é criança e adolescente, então chega a família dizendo, meu filho está usando drogas, vocês precisam resolver. Né? Então, vem uma demanda de tratamento que vem da família, não é uma demanda de tratamento, em alguns casos, que vem do sujeito. Às vezes, o adolescente diz, eu não tenho problemas com drogas, mas minha mãe e meu pai consideram que eu tenho, né? E algumas pessoas, para além, né, de ser ou não adolescente, também chegam muito vinculadas a uma demanda do outro. É o outro que me vê como problemático e não eu que acho que meu uso é problemático. Né? Então, vem como um pedido de cura, né, o qual equivale ao abandono do produto droga, pedido que nem sempre é compartilhado pelo usuário. E isso a gente também, num contato, num acolhimento com o usuário e com a família, a gente precisa escutar de quem é essa demanda. É do usuário, é da família, por isso que o grupo de familiares ocupa uma posição interessante, porque a gente não pode também negar que existe ali uma demanda que é da família. Então, vamos acolher, vamos conversar, vamos encaminhar para um grupo e vamos conversar sobre isso, até para entender assim, você demanda um tratamento para seu filho, mas você também tem um sofrimento. Então, assim, vamos escutar e vamos trabalhar em cima disso. Tá. Então, eu vou passar essa parte. Vou entrar logo no grupo de familiares para poder chegar na parte que eu quero falar. Pronto. Então, o grupo terapêutico de familiares, ele é uma articulação, de um lado, né, uma demanda que visa um terceiro. Na psicanálise, quando a gente pensa na vinculação, né, mãe e filho, a gente pensa na entrada de um terceiro para separar essa alienação, né, total. Então, o grupo de familiares tem essa função também, de entrar, a ideia é essa. Né? Tem uma demanda também de orientação, porque as pessoas chegam também querendo saber o que fazer, o que eu posso fazer, como eu lido quando ele está em crise, como eu lido quando ele rouba coisas em casa. Então, isso também, a gente conversa sobre isso, a gente escuta. E, além disso, conduzir o trabalho para aprofundar questões do sujeito que chega como familiar, como mãe de, pai de, né, ou esposa de.
o grupo terapêutico de familiares, ele funciona semanalmente, tem um tempo médio de 1h30 de atendimento em grupo, seguido de atendimentos pontuais a alguns familiares que demandem atenção individual, né? E que também possam estar e não estejam em acompanhamento psicológico no serviço. Como objetivo, a gente pensa em garantir espaço de fala, de escuta e acolhimento da queixa para os familiares que chegam ao serviço sem saber o que fazer em razão da vinculação à droga de um outro. Além disso, possibilitar a implicação deste familiar no seu próprio sofrimento também. A gente gira em torno de 15 pessoas, um pouco menos, e trata-se de uma composição essencialmente feminina, né? São as mães as frequentadoras majoritárias. Dessa informação, né, pensando que são mulheres e, em geral, são mães, uma primeira pergunta que chega é: onde é que está o pai? Onde está o pai nessa correlação? Ao menos na fala das mães, e aí eu vou pegar falas de mães para exemplificar algumas pontuações, o pai aparece sempre no lugar de falta de potência, num lugar de ausência, mesmo que presente na trama familiar, mesmo que ele esteja presencialmente vivendo com aquela família, com aquela mãe, com aquele filho ou filha, eles não atuam, né? Não são muito presentes. Então, são dizeres recorrentes nas falas maternas. Aqui o pai não entra em nada, ele não tem pulso, nunca faz nada, quando quer fazer, quer bater, daí não deixo. Ou então as mães trazem assim: entre o pai e o filho, entre o ser mãe e o ser mulher, eu prefiro ser mãe, eu prefiro me manter nesse lugar, né, de mãe. As mulheres também chegam muito fixadas num discurso de sou mãe de drogado, eu sou mãe de... em geral, quando a gente pergunta, como é seu nome? Não, eu sou mãe de João. João, sim, João que é drogado. Então, ficam muito fixadas no lugar também, né? Neste lugar de ser mãe desde que eu vou ter que, como elas chegam, resolver a vida, né? Sou eu, para ele eu sou tudo, para ele... e eu preciso extrair isso que está fazendo mal para ele, que é a droga, né? Em geral, elas chegam dessa forma. Muitas mães chegam ao grupo sob essa autodenominação, não se apresentando como exercendo outras funções na vivência cotidiana, mesmo que elas sejam esposas, mesmo que elas sejam trabalhadoras, mesmo que elas sejam super atuantes nas suas comunidades, ela chega somente como mãe de drogado. Uma autora brasileira, Marlise Rego, ela fala que ser mãe... Deixa eu passar, esqueci de passar. Aqui. Ela diz que ser mãe, diferentemente de fazer função de, sugere um lugar fixo, identificação maciça. O verbo ser faz cópula, ao contrário da função, que inclui um lugar vazio e a possibilidade de deslocamento de muitas variáveis que poderão, eventualmente, ocupá-los. Então, elas chegam como mães, elas chegam exatamente dessa forma e não querendo se deslocar muito deste lugar. Então, num grupo de familiares, quando a gente começa a conversar, sim, mas me conte mais aí, o que é que você faz? Não, eu acordo, eu faço o café de João, eu fico buscando João quando ele sai para... Elas contam, em geral, quanto que elas fazem. Eu vou à boca de fumo para buscar João, porque ele está fazendo uso muito intenso, né? Além disso, a gente traz também, eu trago também, que, assim como a fala dos usuários dos toxicômanos, né, aqueles que fazem um uso mais pesado, um uso mais problemático, é uma fala que se repete em torno da droga, né? Então, assim, o dia a dia de um usuário é pensar como que eu vou conseguir o dinheiro para conseguir a droga, e se a gente não entra enquanto serviço, enquanto proposta de outras formas de vida, outras coisas que pode ser feito na vida, fica só uma fala que se repete.
E a fala dessas mães também é assim, é uma fala somente sobre esses filhos, né? Só vivo para o meu filho, eu tenho que assumir os 100% dos problemas dos filhos. Essas falas eu trago enquanto falas, né, exemplificadas nos grupos. Então, em nome desta paixão, como elas colocam, não há limites, tudo é possível fazer. Então, aí eu vou trazer um caso que foi bem acompanhado no... Pronto, é esse aqui. Uma mãe, ela sempre trouxe um relato de muito sofrimento por residir com um filho usuário de crack e maconha e que possui uma comorbidade psiquiátrica. A cada encontro do grupo, ela fala sobre as diversas situações de agressões verbais e físicas que ele comete contra ela, além de ter sua casa cotidianamente destruída pelo filho quando este está na fissura. Numa abordagem multiprofissional, né, aí, serviço social, psicóloga, o psiquiatra que acompanha esta pessoa, combinamos-se de que uma estratégia possível, já que ela estava falando muito dessas agressões sofridas, dos problemas, inclusive, com a comunidade, né, por conta do uso, foi proposto que essa mãe pudesse alugar um quarto para o filho, mais próximo do CAPS, mais próximo do centro de referência, para que a gente pudesse dar um suporte maior e que ela pudesse pensar coisas para além desse filho, para que ela pudesse, enfim, se ela estava sofrendo tanto com relação a essas agressões, construiu-se essa possibilidade. Após essa abordagem multidisciplinar, essa mãe aluga um quarto para o filho e este sai de casa. Ao longo das semanas seguintes, o filho apresenta alguns avanços interessantes no seu cuidado pessoal, inclusive, no uso da substância. Ele faz uma diminuição importante do uso da droga. Consegue algumas estratégias de lidar com que tipo de droga, porque quando ele usava o crack, ele ficava extremamente agressivo e ele conseguiu diminuir bastante até chegar a só usar maconha. E isso foi trabalhado, né, de uma forma interdisciplinar. Depois de 2 meses desse tempo de distância entre mãe e filho, ele ter melhorado, ele ter avançado um pouco no tratamento, ela começa a frequentar todos os dias a casa, que foi alugado, o quarto alugado. E aí volta a frequentar todos os dias, e só não vai dia de quarta-feira porque ela vai para a igreja. E dormindo todos os dias lá com ele. E a gente começa a abordar e falar, mas a ideia não seria afastar um pouco? A ideia não seria que você pudesse começar a viver sua vida? Seu filho, a gente está dando esse suporte, né? Você não precisa ficar tão aqui. Você pode... Ela, inclusive, deixou de trabalhar, ela só vivia para este filho. E aí ela compartilha também que, assim, apesar de ela não estar inscrita em outras atividades no CAPS, que a gente abre essa possibilidade de, além do grupo de familiares, as famílias, né, as pessoas entrarem em outras atividades, oficinas. Então, para ampliar um pouco essa visão muito exclusiva com relação ao filho que faz uso, ela vai para lá todos os dias para ficar com o filho. Só para isso. Ou vai para o grupo de familiares, ou vai para ficar com o filho. Já estou terminando. E aí, nisso, a gente começou a pensar um pouco do quanto também que era difícil para ela se afastar. Assim como o filho fica difícil se afastar da droga, para ela também ela precisaria de um suporte maior. Não era somente vamos resolver isso que é mais material, de mudar, de afastar, mas ela tem um trabalho subjetivo para além que precisa ser feito. E aí começou-se a fazer um investimento maior nessa mãe, de um suporte psicológico, de um suporte comunitário também, entender que outros tipos de conexões que ela poderia fazer. E agora, já finalizando, já que eu já fui pontuada aqui dos 5 minutos,
A gente coloca, né, que sustentar o grupo terapêutico de familiares enquanto espaço de fala e de escuta configura-se uma estratégia clínica que pode possibilitar a cada mãe, cada uma em seu tempo particular, singular, a depender de sua estrutura e de sua posição frente ao outro, né, através do compartilhar de suas histórias pessoais de maternidade de um filho que faz uso de drogas, questionarem sobre o ser somente mãe de, para abrir possibilidades de deslizar, né, nessa cadeia significante para outras nomeações, mulher, profissional, filha, dentre outras. A intervenção do praticante, né, da psicanálise com estas mães deve assumir o objetivo de promover deslocamentos possíveis com vistas a fazer com que estes sujeitos, que chegam somente identificadas como mães de, possam reconhecer os limites de sua atuação frente ao filho que faz uso de drogas, dando borda a essa ideia, né, devoradora e ilimitada de que se pode fazer tudo, a tentativa de possibilitar que desta mãe que se apresenta enquanto toda, sem falhas, advenha uma outra mãe que pode desejar para além desse filho. Eu achei interessante quando vocês falam, né, de ver essa mulher para além de ser mãe, que eu acho que elas, às vezes, em alguns momentos, também se colocam nesse lugar, principalmente das mães de usuários de substâncias. É isso, acho que a gente pode conversar mais, espero que vocês tenham compreendido um pouco da minha fala. Graças. Bueno, este trabajo se llama Un lugar posible. La simbolización del niño es en relación a la función materna, función crucial para el desarrollo del infante, el cual devendría en un sujeto capaz de ubicarse en un rol definido, con un cuerpo definido, con un proyecto definido. Las mujeres que consumen sustancias psicoactivas y que están embarazadas mantienen una relación muy particular con este embrión en gestación. ¿Es posible que advenga un bebé? ¿Qué lugar le otorga a esta madre si el deseo en función a un rol definido con respecto a la maternidad está obturado por una compulsión a consumir sustancias y como resultante de esta vorágine de consumos y excesos se gesta este nuevo ser? Este trabajo pretende mostrar las dificultades con que las jóvenes que son asistidas en el Hospital de Clínicas Nuestra Señora del Carmen en San Miguel de Tucumán se encuentran para poder construir y dar cuenta de un proceso saludable durante su gestación. El consumo de sustancias psicoactivas representa un problema nacional y provincial de salud pública, el cual es necesario abordar de manera interdisciplinaria, intersectorial e interministerial. A manera de ubicar los cuestionamientos que me impulsaron a escribir este trabajo, es necesario situar el lugar donde desempeño mi función como psicólogo especialista en drogadependencia. El Hospital de Clínicas Nuestra Señora del Carmen es una institución monovalente, en proceso de transformación de acuerdo a la Ley de Salud Mental 26657. Este hospital tiene un servicio de adicciones que cuenta con una doble función: asistencia a pacientes que consumen sustancias psicoactivas por consultorio externo, esta atención por consultorio externo es de ambos sexos, y también alberga un dispositivo de internación solo para mujeres para desintoxicación a pacientes que reúnan el criterio para tal fin. En función a las estadísticas arrojadas en relación al número de pacientes internadas y asistidas por consultorios externos, se puede decir que en el periodo que corresponde a los meses entre mayo del 2016 y abril del 2017, se internaron aproximadamente 150 mujeres con patologías de consumo excesivo de sustancia, alcohol, cocaína, paco. En relación al servicio de consultorio externo, durante el mismo periodo se contemplaron alrededor de 800 consultas, de las cuales un 40% aproximado continúa en proceso de psicoterapia. Estos números corresponden a atención de mujeres que consumen sustancia psicoactiva en un rango etario que va desde los 13 años hasta los 45, pudiendo observar una gran prevalencia tanto de consultas por consultorio externo como de internación en pacientes de 16 a 18 años de edad. Del total de pacientes asistidas se puede determinar que un 30% son pacientes que se encuentran embarazadas o en proceso de puerperio. Es de señalar que muchas veces las pacientes internadas son trasladadas a la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes a fin de dar a luz y luego son reingresadas al servicio de adicciones para continuar su proceso de desintoxicación y deshabituación.
mientras que su hijo recién nacido es trasladado al Instituto Casa Cuna, perteneciente al Ministerio de Políticas Sociales. El hospital donde yo trabajo pertenece al Ministerio de Salud. El bebé cuando nace va a una institución del Ministerio de Políticas Sociales, o sea, ya hay otro ministerio actuando ahí. Durante este tiempo me surgieron diferentes cuestionamientos en relación a estas mujeres que estaban embarazadas y a su vez se encontraban internadas en el servicio donde yo realizo mi tarea. Desde el nacimiento, la cultura y la sociedad influyen en el desarrollo humano a través de dos procesos, el proceso de aprendizaje y el proceso de socialización. La socialización es el proceso de aprender normas y conductas sociales. En toda sociedad hay un modo de aprender las normas sociales, siendo los responsables de ellos nuestra sociedad, la familia, la escuela y los pares. Con ellas aprendemos tanto las conductas normativas como las conductas, entre comillas, desviadas. Es en la adolescencia en donde el sujeto se expone a situaciones de riesgo. He de señalar que esta supuesta elección de los adolescentes corresponden a la resultante de un proceso familiar patológico, un sistema familiar en donde el portavoz de esta encerrona es el joven. Por ende, el proceso de socialización ocurre a lo largo de la vida, aunque su mayor importancia se produce en el periodo que va de la niñez a la adolescencia. Después de la adolescencia también otras personas contribuyen al proceso de socialización, dado que éste no finaliza hasta que muere la persona. La estructura familiar y el modo de crianza contribuyen de modo importante el desarrollo del niño en el aprendizaje de lo que es el mundo y en su propio desarrollo. Se ha encontrado que distintos tipos de crianza de los padres influyen en la conducta de los hijos, y hay dos variables que son muy esenciales, el control y la calidez paterna. El control paterno se refiere a cómo son de restrictivos los padres, mientras que la calidez paterna es el grado de afecto y aprobación que tienen con sus hijos. Si los vínculos entre el niño y la familia y la escuela son fuertes, los niños desarrollan normas prosociales. Si son débiles, la socialización primaria durante la adolescencia estará dominada por el grupo de pares. La falta de una adecuada internalización de las normas prosociales y la selección de los pares más conflictivos hace más probable que se impliquen en conductas desviadas o conductas de riesgo. La familia extensa es otra fuente de socialización secundaria en donde se incluyen aquellos familiares distintos a los padres, como abuelos, tíos. De modo semejante, los grupos que forman asociaciones de distintos tipos, como asociaciones profesionales, asociaciones sociales, políticas, religiosas, etc. Las mujeres que consumen sustancias psicoactivas se presentan con determinadas carencias, tanto afectivas como simbólicas, y hacen síntoma en relación a esas carencias. Estos síntomas son evidenciados por diferentes situaciones que le ocurren o que padecen y que son trabajadas durante la internación y posteriormente en un espacio terapéutico por consultorio externo. Cuando una mujer que consume drogas se embaraza, ¿dónde es ubicado este bebé? En algunos casos, este nuevo ser continúa los cánones normales en función de un lugar determinado, simbolizado por un otro que lo albergue en su deseo, ya sea por la misma madre, por una abuela o por otra persona significativa. Sin embargo, en la mayoría de los casos que fueron estudiados, este bebé está por fuera de esa línea de simbolización. La noticia de su embarazo no causa conmoción ni felicidad, posicionando a este nuevo ser como un obstáculo para continuar con su vida como lo venía haciendo. Cuando una mujer consume algún tipo de sustancia legal o ilegal durante su embarazo, se produce un daño en el ser humano antes de su nacimiento por ser sometido a la violencia dentro del útero materno, generando consecuencias para el desarrollo armónico desde el punto de vista emocional y físico. Se espera que la madre brinde protección al hijo desde el mismo momento en que se produce la gestación. Para la sociedad, en general, es difícil concebir que la mujer consumidora no puede detener su consumo aún a sabiendas que esta condición pudiera generar algún daño a este hijo en el útero. Esto lleva a plantear algunas consideraciones sobre la adicción a drogas, lo que permite comprender la dificultad que representa para una persona adicta lograr la abstinencia a la droga de la cual depende sin la asistencia a espacios profesionales especializados. También es conocido que un gran número de mujeres suspenden su consumo de manera espontánea durante su embarazo.
Pareciera que esta es una etapa en la que existen mecanismos biológicos y psicológicos protectores que aún en estas circunstancias permiten a la mujer centrarse en su embarazo y dejar de lado el consumo, pero no ocurre esto en todos los casos. Además, la mayoría de quienes lo suspenden vuelven a retomar posterior al nacimiento del bebé. Según el antropólogo francés Marc Augé, en su libro Los no lugares, espacios de anonimatos, todo lugar tiene por lo menos 3 rasgos comunes. Se consideran identificatorios, relacionales e históricos. Si un lugar puede definirse como lugar de identidad relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como un espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, se lo definiría como un no lugar. En este sentido, ¿qué lugar posible se le otorga a este hijo si no hay un proceso de identificación, ya que esta madre no tiene modelos a quien seguir, teniendo en cuenta que el consumo problemático de sustancias se debe contar una tercera generación? Esta joven madre está por fuera de cualquier cadena simbolizante, ya que no fue inscripta en el deseo de sus propios padres. En función a lo relacional, las relaciones son casuales. No hay un proyecto de familia, de trabajo, de un espacio físico y psíquico donde sería recibido este niño. No hay padre, y si lo hay generalmente también consume excesivamente sustancias. Por lo tanto, tampoco no tiene un proyecto de familia determinado. Con respecto a lo histórico, la historicidad implica lugares y roles bien definidos, lugares caracterizados por el deseo. En las mujeres que consumen sustancias psicoactivas, se podría decir que lo histórico no cuenta. Todo es aquí y ahora, es el presente. En este punto se podría decir que esta psicopatología del vacío existencial, que este concepto es un concepto de Víctor Frank, pero tomado por la psicopedagoga Liliana González, es evidente en estas pacientes, ya que hay una negativa en función de un qué hacer y de un vacío sobre para qué vinieron al mundo. Este vacío debe ser llenado de alguna manera ingresando las drogas como tapón de este vacío existencial, y el embarazo también formaría parte de esta obturación de ese vacío. Por lo tanto, no hay un deseo que movilice a esta joven a poder cuestionarse sobre lo que quiere o sobre lo que desea. Retomando la situación de la madre, ella también es carente de un lugar en relación a sus propios padres. Recordemos así, fugazmente, el narcisismo primario es introducido por los padres, por la madre particularmente. Es una relación especial de los padres para con el hijo. Freud va a decir que es en la observación de este amor infantil de los padres a los hijos en donde se niegan todas las imperfecciones y se le atribuyen todas las virtudes al niño. Y aparece también la idea de que no sea sometido a los avatares socioculturales que los padres han atravesado, que no le pase lo mismo que a mí. Esa es la renuncia del propio narcisismo, y en este amor infantil vemos el narcisismo de los padres trocado en amor objetal. Cambia ese narcisismo por el amor a un hijo. Este narcisismo es prestado a la espera de que el niño pueda conformar el suyo propio. Los efectos físicos directos del consumo de sustancias psicoactivas dependerán del tipo de droga utilizada. Sin embargo, es importante mencionar que muchas de las pacientes no consumen una sustancia única, lo que dificulta conocer directamente el efecto de una droga sobre el bebé. En el caso de cualquier sustancia se puede esperar el síndrome de abstinencia neonatal cuando el consumo se suspendió de manera reciente, que de igual manera difiere dependiendo de la sustancia consumida y que en todo caso tiene manifestaciones conductuales y fisiológicas al recién nacido. Asimismo, debemos considerar todas las consecuencias psicosociales que conllevan el consumo de sustancia, tanto para la madre como para el recién nacido. Ahora bien, hicimos un análisis del lugar que tienen estas jóvenes embarazadas y, por consiguiente, el lugar que tiene su hijo en gestación. Pero, ¿qué lugar tienen las instituciones que deben albergar a estas pacientes en función de poder darle un ordenamiento? Cuando una paciente que consume sustancias psicoactivas ingresa al circuito institucional, lo hace reticente a una posible solución a su problemática. Muchas veces consultan familiares o bien llegan a la guardia con estados de intoxicación grave. La paciente en el hospital donde yo trabajo es recibida por un médico psiquiatra de guardia, el cual la asiste definiendo los criterios de su internación y también de los pasos a seguir en relación a la misma. Cuando se les realizan los análisis clínicos de rutina y se detecta un embarazo, o bien cuando la paciente ingresa con un embarazo ya avanzado, la situación se torna más compleja, ya que deben ingresar en esta red institucional
otros espacios fundamentales como ser el Poder Judicial y el Ministerio de Políticas Sociales. Retomando las tres características de lugar-no lugar definido por Ollé, identificatorios, relacionales e históricos, las instituciones en su afán de solucionar las problemáticas de la comunidad se pierden en el intento. Actualmente, con la crisis política y social que estamos atravesando a nivel nacional y en particular a nivel provincial, la existencia de intereses personales se posicionan sobre los intereses de la población y más aún en función de sus padecimientos mentales. El vínculo ministerial e interministerial es necesario, pero no se puede llevar a cabo si los actores políticos y referentes sociales no se predisponen a funcionar desde su lugar público, o sea, en defensa de la salud de la población. Por lo tanto, este no lugar en el que son situadas las instituciones carecen de características identificatorias, relacionales e históricas, repitiéndose lo individual en lo social. La institución como tal pierde valor, pierde carencia y pierde confianza. En consecuencia de lo anteriormente señalado, nuestra función como profesionales de la salud debe ser desde un lugar bien definido, pivoteando en este trípode tan gráfico, vuelvo a repetir, identificatorio, relacional e histórico, no solamente desde lo individual, sino también desde lo institucional. A modo de conclusión, la asistencia a mujeres con consumo de sustancias psicoactivas embarazadas es una problemática en continuo aumento, por lo cual es necesario fortalecer los equipos tratantes a fin de poder intervenir ambas situaciones, el consumo de droga y el lugar para este ser en gestación. Creo que es necesario poder reubicar a esta madre simbólicamente y desde ahí reubicar a su bebé en un lugar de deseo. El consumo problemático de sustancias es una patología en constante mutación, por lo cual es necesario poder realizar acciones profesionales e institucionales desde lugares más definidos, con características identificatorias, con vínculos estables interdisciplinarios y desde una historicidad caracterizada por la cooperación. Muchas gracias. ¿Funciona? Sí. Tenemos tiempo para preguntas, para abrir un espacio de debate. Son interesantes todos los trabajos. Quizás se ha hablado tanto de la declinación del padre, la función paterna, pero me parece que ponen en juego no solo eso, sino la cuestión del lugar de la madre, que es una madre, que es una función materna, y cómo el estar muy ligado al consumo impide que un hijo pueda tener algún lugar. En función de eso, se pueden pensar las nuevas configuraciones familiares, o las no familias, si querés, parafraseando a los no lugares de Marc Ollé, ver cómo son las presentaciones y qué lugar va a tener la institución, ¿no? Hay muchas instituciones que han intentado ubicarse más en un lugar de un S1, de una función paterna, del límite, de la restricción, otras más por el lado de la maternidad. Cada institución ha encarnado lo que creía que era la función faltante, pero quizás no sea el camino. Pero bueno, me parece que es interesante los trabajos, cómo ponen en juego algo que es muy de la época. Sí, dale. Ahí te alcanzan el micrófono. Olá. Olá, bom dia. Bom, eu também sou do Brasil. Sou de lá de Salvador, da Bahia, do CAPS, que a Luciana trabalha. Bom, eu vou tentar perguntar em portunhol, né? Portunhol. Bueno, uma pergunta no dirigida para uma pessoa específica, pero quem sentisse tocada por la pergunta, por favor. É uma reflexão. Eu me pergunto se somos tão pouco criativos que não conseguimos desenvolver tecnologia de cuidado em saúde para cuidar destes nenes e esses niños de madres que usam drogas sem aislarlos unos de los outros, né? Porque a mim me parece que existem estas tecnologias, não? Mesmo em situações extremas,
como la pasaje al Hato de Belén. Se puede, si es necesario, una separación provisoria, para que se pueda cuidar de la madre por un tiempo que está en una situación de crisis, sin poner el nene en riesgo. Pero las políticas que vemos, por ejemplo, en Brasil, y ahora con este ejemplo de Belén, ¿no? Son políticas de aislamiento. Y tenemos incluso el término de las madres huérfanas de sus hijos. Pero a mí me parece que hay otras intenciones por detrás de esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien dice que si este niño sigue con la madre va a ser un criminal. Entonces la preocupación es con el niño o con un criminal a más en la sociedad, ¿no? Y infelizmente a veces buscamos soluciones pragmáticas para problemas complejos, y los trabajadores de salud, infelizmente muchos piensan así, y la justicia también. Y ahora vivimos en Brasil. A mí me parece que siempre vivimos eso, pero ahora estamos viendo más, ¿no? Una práctica de la justicia baseada en las opciones morales de los trabajadores de la justicia, ¿no? Del Ministerio Público, de los jueces, ¿no? Incluso tuvimos recién un ejemplo de un juez de primera instancia que permitió, por ejemplo, el tratamiento para los homosexuales, ¿no? Y esto abre un precedente porque, ahora yo puedo crear clínicas, ¿no? Y a veces con recursos públicos para tratar personas que patologizan una condición de cualquier uno, ¿no? Entonces esa es una reflexión, no sé cómo parece para ustedes de la cuestión del judiciario y cuáles intenciones que están por detrás de esto, porque a mí no me parece que es solo cuidado, ¿no? A veces sí, claro, pensamos que es una opción que va a cuidar del niño, de la madre, y no conseguimos pensar en la violencia que es un acto como este, ¿no? De este aislamiento, ¿no? Basta pensarmos los que son madres o padres, ¿no? Porque el dolor de separar un hijo nuestro no es el mismo dolor que una persona de la calle pobre o que usa drogas. ¿Cuál es la diferencia? Porque para nosotros es una violencia y para ellos no. Sim, colega de Brasil. Nós outros também temos que pensar uma problematização que temos feito um pouco, pero muito pouco, que é a questão da adoção. Adoção? Sim? É uma previsão de medida para quando não há nenhuma possibilidade de trabalho com a família, com esgotada todas as possibilidades, o ninho é encaminhado para adoção. Pero há uma imagem que essas mulheres não têm condições de cuidar, e outras famílias de classe média, classe alta, não, teriam mais condições de proporcionar os cuidados com os ninhos. A ser uma frase que eu problematizo, que é: adoção é um ato de amor, como se o outro fosse salvar aquele ninho daquele lugar que ele estava. E desconsideram toda a trajetória junto à família, as questões das diferenças culturais. Porque para mim que
tive uma forma de criação. Criação? Como? Criança. Vou falar que o outro que tem outra forma de cuidar, outra história diferente da minha, tem que ser como eu tive em minha história, né, com minha família. Então, há uma questão cultural que não é considerada, e essa ideia de o outro, a classe média, salvar o ninho que estava em uma condição muito mal na visão, né, das pessoas. Tanto que há alguns movimentos de pessoas que estão em fila. Como? Fila mesmo? Em uma fila para a adoção, que falam sobre essas mulheres de forma como que essa mulher derrou o ninho como que é? Lixo? Vassoura. Não? Há uma punição e moralização desse momento que nós outros não sabemos o que levou a mulher a ser isso. Nós outros também temos que considerar que em Brasil, como eu penso que acá não é permitido a interrupção do embaraço. Então, que possibilidade essa mulher tem quando está embaraçada? Não pode escolher não ter o filho de forma legal, porque o que acontece em Brasil é a forma ilegal e que leva muitas mulheres que não têm dinheiro para fazer de forma em uma clínica boa. Muitas mulheres morrem, né, nessa condição. Então, é muito complexo, né? Tanto que, quando eu falo da importância de todos os atores do sistema de justiça, assistência, saúde, mas também é uma questão cultural que tem que ser pensada e debatida desde a escola, do colégio, na universidade, não só para os profissionais. É uma questão que todos nós, enquanto pessoas que fazem parte, a política não é feita por um ou só por um grupo. É por todos, não? E eu penso que é muito importante essa problematização, porque é uma ideia que eu penso muito prejudicial de que essas mulheres não têm condição e de acordo com um parâmetro nosso, não que pode não ser para o outro. E tem essas separações, mas tem interesses, não? Tem interesses em fazer essas separações. Tem muitas pessoas que querem ter um filho na fila e tem que atender uma demanda de uma classe específica, não? Então, interesses no sentido, assim, perversos, sim, podemos dizer assim. Perverso e diverso. Só completar que mesmo estando em sistema de justiça, olha, Ministério Público, eu em Tribunal de Justiça, Giovana em la Universidade, pensamos que reconhecemos os problemas do sistema de justiça, pero creemos que solo no se pode pensar. Temos que pensar o sistema de justiça como parte de uma rede, de saúde, assistência social. Na verdade, questionamos muito que algumas situações não deveriam estar na justiça. Se a sociedade cuidasse de outra maneira, algumas situações não necessitariam estar na justiça. Só pensando, né, complementando um pouco, que essa é uma discussão, inclusive, que a gente faz também no CAPES. A gente está acompanhando um caso que
a gente já vinha acompanhando quando estava grávida, quando na maternidade acompanhamos, estamos acompanhando agora também. Eu acho que são várias coisas, né? Eu acho que não é só uma questão cultural. Eu acho que a gente pode pensar que existe uma idealização do que é família, do que é maternidade, do que é ser mãe. Acho que isso repercute uma idealização, uma ideia muito de classe média mesmo, né? De família, não sei como é que vocês falam aqui, mas família margarina, de comercial, né? Pai, mãe, filhos bonitinhos, todos arrumadinhos. Então tem isso, né? Tem uma idealização. A gente, principalmente no Brasil, tem o moralismo também, que vem muito da igreja evangélica, não sei se é a mesma coisa aqui. Então, tem um olhar muito moralista mesmo, né, do que é ser sociedade, do que pode, do que não pode. Né? A gente não pode desconsiderar, vocês falaram isso, mas, assim, existe um não lugar do usuário de drogas. Existe um não lugar da mulher usuária de drogas. Existe um não lugar da mulher usuária de drogas negra e que vai ficar grávida. Né? Então, assim, é uma destituição mesmo de todos esses lugares. Não é uma mulher branca, como você bem falou, não é uma mulher branca que está grávida e que a gente bem sabe, o usuário de droga não tem necessariamente classe, né? A gente sabe de muitas mulheres brancas, classe média, que fazem uso de álcool, de cocaína, enquanto grávidas. Mas essas ninguém vai lá para tirar os filhos. Né? Ninguém vai lá, ninguém procura saber. Né? Então, é uma classe muito específica, é uma mulher muito específica, é uma criança muito específica. E, além disso, e eu acho que é uma discussão que a gente tem feito muito lá no serviço que eu trabalho, que, assim, o que a gente precisa garantir, e a gente, né, o serviço que acompanha, é o direito desta mulher de ser mãe, né? Se assim ela quiser. A gente tem que olhar, sim, o direito da criança, obviamente, mas eu acho que quando a criança nasce, só se vê a criança, então, e de uma forma desvirtuada também. Né? Então, o direito da criança é ser bem tratada. Então, para ser bem tratada, esta criança precisa ser afastada desta mãe que faz uso. Então, eu vou colocar para adoção e aí uma família de classe média vai adotar e vai cuidar. E a gente também sabe que a classe média não é também esse lugar de maravilhosidade, né, de perfeição, que as pessoas também não sofrem. Né? Então, acho que então, esse filho também tem direito à sua história. Esse filho também tem direito de saber que esta mãe é aquela mãe. Né? Eu acho que a gente começa a criar uma história, quer arrumar a história do outro. A gente quer botar bonitinha, né? Então, assim, pronto, você vai ser adotado e, a partir de agora, você vai ser a pessoa perfeita. Porque, se você estivesse naquela família, com aquela mãe, você só teria um destino. Você seria mais um usuário de drogas para o governo gastar dinheiro. Né? Então, são vários recortes que eu acho que precisa, né, ampliar. E os conselhos tutelares, aí eu falo da minha experiência lá, né? Sinceramente, eu não acredito, pelo menos lá na minha experiência, neste momento que a gente está vivendo, no compromisso, por exemplo, dos conselhos tutelares com o bem-estar de crianças e adolescentes. A gente tem histórias terríveis, né, de conselho tutelar encaminhar para a comunidade terapêutica, que a gente sabe que a comunidade terapêutica viola todos os direitos possíveis. Então, o conselho tutelar encaminhou este adolescente de 15 anos para isso. Então, o conselho tutelar também não está muito preocupado, porque lá, pelo menos em Salvador, é muito vinculado também à igreja evangélica. Então, tem todo vamos arrumar essa sociedade, esses que não existem, eu não quero que existam realmente. Né? Então, tem toda uma implicação, e eu acho, sim, que a gente precisa descobrir novas formas de lidar com esta questão. Né? Eu acho que a gente, por exemplo, lá está fazendo um investimento bacana num caso. Né? Um caso que é justamente uma mulher usuária de drogas, de crack em específico, que teve, na realidade, ela já teve outros filhos, todos foram tirados,
todos. E esse último a gente começou, vamos tentar fazer diferente, vamos ficar colado. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, porque a gente tem que, além de lidar com essa mulher que está fazendo um uso abusivo, a gente tem que pensar nessa criança, a gente tem que pensar nas correlações e no impacto de um uso para esta criança, mas a gente está fazendo uma aposta também de, enquanto você mantiver o seu desejo de ficar com essa criança, a gente vai construir rede, porque é isso, não tem nada pronto. Tem tudo bonitinho na rede, tanto de assistência social quanto de saúde, mas na efetividade isso não acontece. Falta articulação. Então, a gente vai construindo, a gente vai costurando para garantir que essa mãe tem o direito de ser mãe. Né? Então, é mais... Sí, contarles cortito esto del caso por caso, ¿no? Atender el caso por caso. Tenemos ahora actualmente otra señora que es parecida más o menos la historia. Justamente a partir de esto que les conté, intentamos trabajar distinto. Lo que hicimos fue presentar unas notas al Consejo de Niñez, vamos a decirlo corto porque es largo, niña, niño y adolescentes, para que pudieran proporcionarle a esta señora un acompañante terapéutico, por lo menos en diferentes horarios, y estamos con ella trabajando el lugar de la bebé, en este caso es una bebé que se llama África, y con mucho más tiempo. ¿Por qué lo del caso por caso? Porque en el caso de esta señora no teníamos el mismo nivel de peligrosidad, ¿sí?, que con Belén, porque Belén intentó ella misma quitarse la vida. O sea, hay otro tipo de pasaje al acto, otro tipo de nivel de simbolización. También es pobre y primitiva en ese sentido, no ella, sino la forma que encuentra de reaccionar. De todas maneras, estamos viendo recién, son como los primeros pasos. Fue complicado porque el equipo técnico tuvimos que explicar por qué estábamos necesitando este acompañante terapéutico. Primero tuvimos que discutir con los directivos del hogar, porque ya querían también que le saquen a África y es un poco ir en contra del sistema, pero entendemos que por ahí con este acompañamiento terapéutico, trabajando todos en el vínculo, en el lugar que tiene esa bebé para esa mamá, que también se crió en una ranchada con una madre que tampoco la alojó, y entonces estamos viendo qué pasa. Yo te iba a preguntar justamente en ese sentido, porque el acompañamiento terapéutico media bastante entre una persona y los demás. Sí. Incluso en gente tan comprometida con el consumo, si eso se puede regular, hay más lugar a ver qué función o qué vínculo va a establecer con un hijo. Para no caer, coincido con vos, en políticas de aislamiento para todos y porque sí, a priori, cómo tener otros recursos terapéuticos, y la figura del acompañante sirve para eso, para regular el vínculo con el otro, incluso impedir que alguien pase al acto, por lo menos intentar esa cuestión. Sí, intentarlo, y también para esta pobre lectura de las necesidades básicas de un recién nacido, entonces empezar a darle una significación a ese llanto, y ahora no, ahora que se hizo caca, y ahora quiere teta, y ahora es sueño. Sí, en eso andamos, es despacito. Sí, allá otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Alejandra Sacchetti, también soy psicóloga. Le quería preguntar a Claudio, que hablabas de cómo trabajan en tu institución. Si no entendí mal, la admisión la hace un psiquiatra, ¿no? O una psiquiatra. Digamos, más que una pregunta, es una expresión de deseos, digamos. Sería conveniente que las instituciones empezaran a tener todas en su abordaje, al inicio las admisiones de la gente, un equipo interdisciplinario, ¿no? Y sobre todo, bueno, porque si no estamos con el modelo tradicional médico y hegemónico que nos sigue, digamos, dominando, a pesar de que hay muchas otras disciplinas que pueden colaborar, que pueden escuchar distinto y que se puede ayudar distinto, inclusive, por supuesto, si se tiene una perspectiva de género, donde estas mujeres que son ingresadas, y como vos decías en un principio, estas mujeres que se embarazan, ¿no?
digamos, bueno, el compromiso, esa gestación fue de a dos. Acá no se tiene tampoco mucho en cuenta la responsabilidad que tiene, el hombre en esto, ¿no? Y se habla mucho de los efectos que conocemos en general, biológicos, psicológicos, que tienen en los bebés o en los recién nacidos el consumo de estas mamás, de estas mujeres, pero se divulga poco y se conoce poco todas las consecuencias que también tiene biológicas, físicas, psicológicas, cuando los grandes consumidores son los hombres, los padres que transmiten esto a los bebés. De eso se conoce muy poco, y se transmite poco. Y se habla poco, y es una forma de decir, bueno, una mujer se embaraza consumiendo, va a producir, va a tener un bebé con todas estas características, porque la mala acá es la mujer, la responsable, no la culpable. Entonces, por eso, digamos, nada, fue una expresión de deseo de que, porque si no se la revictimiza, ya la mujer es una víctima de esto que está consumiendo, de esto que está, por varios motivos, ¿no?, sufriendo y padeciendo. Y después, bueno, como decía acá el compañero, esto de que encima, creo que también en la institución que vos hablabas, también el bebé va a otro lado, si no entendí mal. Bueno, entonces esto es algo violentísimo y que esto se tiene que solucionar y se tiene que plantear lo antes posible, porque si no es una sociedad cada vez más violenta y más expulsora, ¿no?, de todo lo que tenga que ver con el criterio de tener en cuenta los derechos, sobre todo de las mujeres y de estos niños. Eso. Disculpa. Sí, el hospital donde yo estoy trabajando es un hospital de clínicas, que en realidad es un hospital psiquiátrico, monovalente. Por la nueva ley el hospital se está modificando. A ver, los pacientes ingresan por guardia. En guardia de 24 horas hay un psiquiatra, pero actualmente, bueno, la nueva ley lo define así también. Hay psicólogos y trabajador social, pero no están las 24 horas, que es el equipo de emergencia. Lo ideal sería que haya guardias las 24 horas interdisciplinarias. Si bien ahí están los residentes de psicología y de psiquiatría, pero la residencia es un sistema de formación, no hay de planta. Cuando la paciente ingresa embarazada o se detecta el embarazo, incluso nos ha tocado casos de que el puerperio, o sea, la paciente tuvo una cesárea programada, fue a la maternidad y a las 3 horas ya estaba en el hospital. Cuando el hospital donde yo estoy trabajando es un hospital de baja complejidad, o sea, directamente la expulsan de la maternidad para que vaya al hospital donde yo trabajo y el bebé automáticamente va a casa cuna. O sea, hay una separación abrupta, o sea, no se le pregunta a la madre, directamente hay una separación abrupta ahí. Y yo, pensando lo que hablaban las compañeras, y coincido con lo que estás diciendo vos, es la cuestión de los tiempos. El Poder Judicial y los distintos ministerios tienen distintos tiempos. Particularmente en mi provincia, la figura del operador generalmente es sostenido por el Ministerio de Política Social. Si bien mi servicio tiene un operador terapéutico por turno, que es cada 12 horas, pero no a la noche, o sea, es de 8 a 8, la figura del operador es pagado por otro ministerio y ahí ya están los avatares del otro ministerio. Por supuesto, no le pagan, es trabajo en negro y directamente no te va a trabajar, y cuando ya hay toda una propuesta con esa paciente, bueno, la verdad que es un lío tratar de abordarlo al caso, y más todavía si se torna el Poder Judicial, porque te llega el oficio directamente con que el chico va a adopción y va a decir, no hubo tiempo, acá justo no hubo tiempo para poder trabajar sobre el vínculo madre-hijo, ¿no? O sea, una cuestión de tiempo es bastante interesante y es muy angustiante para el equipo técnico saber de que se pueden hacer muchas otras cosas, pero que, bueno, no son tiempos iguales, lamentablemente, y es muy difícil encajar los tiempos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, bueno, por la hora vamos cerrando la mesa. La última pregunta, dale. ¿Querés el micrófono? Ahí te lo alcanzo. Buenas tardes, rapidito, simplemente una reflexión.
Mi tarea actualmente es el acompañamiento terapéutico. Me enorgullece que alguien lo haya nombrado y le hayan dado el espacio que corresponde. Sí considero que hacemos un trabajo muy, pero muy importante porque somos los que más tiempo estamos con el paciente. Abordamos desde las cosas más mínimas hasta las cuestiones más subjetivas, de acuerdo a la formación también que cada uno tenga. Mucho va en el transcurso, va en el caso por caso. Si bien en mi caso particular, que estoy en el servicio de agudos, estoy a disposición del servicio y corro ante la emergencia y la urgencia y trato de trabajar en el dispositivo en conformidad y con autorización siempre del equipo terapéutico en función de la cura a la que se quiere llegar. Mi propuesta y lo que yo vengo hace mucho tiempo pensando en función de este acompañamiento en las mamás es generar un acompañamiento acompañado con las técnicas que tienen que ver con el famoso proceso que hace la doula, que es el acompañamiento en la natalidad. Simplemente porque hay otro tipo de formación donde se le puede dar este lugar a este bebé y tomando lo que ya está planteado es que no se puede tener un lugar que no sea aprendido a tener, que otro no nos ha otorgado. Me parece que está bueno considerar esta posición de generar estos nuevos acompañantes con una formación adicional, con esta especificidad para transitar con estas mamás. En el hospital hubo un caso en internación hace muy poquito, tuvo familia la semana pasada y bueno, el proceso se mantuvo como se pudo porque nadie sabe de natalidad, acá no hay un servicio específico de obstetricia, entonces hay cuestiones que quedan muy por fuera. Simplemente es una propuesta para que los creadores o los que trabajan en propuestas y tienen la posibilidad de llevar estos proyectos a cabo con mayor facilidad, tal vez que yo que tengo simplemente la idea, lo puedan poner en marcha y bueno, se aproveche esta figura que es una figura jugosa, que somos los aportadores de información, así como nos dicen en el servicio. Y por otro lado, también me hace un poco de ruido la posición de tener que definir quién es el paciente, la mamá o el niño. ¿Qué importancia le damos a ese niño que se está gestando? Porque siempre estamos en una posición intermedia, es decir, bueno, tomamos las decisiones en función de esta mamá que lleva un embarazo que si lo quiere o no lo quiere es algo aleatorio, o realmente nos ponemos sobre el hombro la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución Nacional que dice que el niño es considerado desde el 0 año hasta los 16 un niño. Entonces, me parece que hay una cuestión legal que hoy por hoy tenemos que trabajar mucho en la prevención, que es lo que más podemos hacer en salir a la calle y ponernos la posta como profesionales y como ciudadanos, y trabajar mucho en la educación y la prevención hasta que no haya un marco que realmente nos regule y nos dé el camino a seguir. Porque hoy por hoy este planteo del aborto, lo cual me parece legítimo, a mí me hace ruido porque hay una ley que me dice que estoy matando a un niño. Entonces, estas cuestiones que aún no están claras nos ponen en un lugar en el que no podemos tomar unas decisiones así nomás. Simplemente es eso. Bueno, les agradecemos a todos los participantes de la mesa, pues bueno, muy interesantes los trabajos y el debate que se armó.